Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Por nada. Bem, voltamos então aqui, retomando os nossos julgamentos aqui da nossa sessão do dia 25 de junho de 2020, na parte da manhã. Então, vamos agora reiniciar com o julgamento do processo número 285 da pauta. 285 e 286 é o mesmo contribuinte Jamison José Cardoso dos Santos, relatoria da conselheira Ana Cecília. Bom, presidente, aqui a gente tem, o processo trata de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A questão que subiu para rediscussão é relativa ao critério da comprovação das despesas médicas. Eu colaciono aqui no meu relatório as alegações foram trazidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional e coloca a ponderação de que o contribuinte não apresentou contrarrazões. Com relação ao conhecimento, eu estou entendendo que o recurso encontra-se tempestivo e presente os demais requisitos de admissibilidade. O lançamento discutido nesses autos trata da glosa de despesa médica no montante de R$40 mil, sob fundamento de que seria indevida em virtude da falta de comprovação ou por falta de previsão legal para dedução. Em complementação à descrição dos fatos, consta a breve informação, que está as folhas 12 no volume 1. Glosa do valor total, despesas odontólogo Rostan de Melo, tendo em vista a não comprovação do pagamento mensal. Cabe informar que as folhas 14 seguintes constam os documentos relativos à invalidez da dependente do contribuinte, tais como mandado de registro da sentença de curatela, exame realizado pela perícia médica no Ministério da Saúde, certidão de interdição do cartório de Porto Virgínio. As folhas 22 e seguintes constam prescrições de oftalmologistas, laudos emitidos também por oftalmologistas e recibos odontológicos. A respeito do tema, o voto condutor do acórdão vergastado assim dispôs. Discordo do relator em relação às despesas médicas. Os recibos não têm valor absoluto para comprovação de despesas médicas, podendo ser solicitados outros elementos de prova, tanto do serviço como do pagamento. Mesmo que não sejam apresentados outros elementos de comprovação, a recusa à sua aceitação pela autoridade fiscal deve estar fundamentada. Como se trata do documento normal de comprovação, para que seja glosado, devem ser apontados indícios consistentes que indiquem a sua inidoneidade. Da ausência de indicações desabonadoras, da falta de fundamentação na recusa, os recibos comprovam despesas médicas. No caso, não foram solicitados outros elementos de prova de maneira objetiva e o fundamento para lançar limita-se aos recibos limita-se a que os recibos não comprovam o pagamento de despesas médicas. O lançamento pode até ocorrer sem pedido de esclarecimentos ou de prévia intimação do contribuinte, como consta inclusive da súmula CARF 46. O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação do sujeito passivo nos casos em que o ofício dispuser de elementos suficientes para a constituição do crédito tributário. No entanto, a recusa a documentos usuais não pode prescindir de justificativa, inclusive porque deduções elevadas podem estar completamente dentro da lei e do direito do contribuinte. Não deixo de fazer aqui uma fundamentação do entendimento expresso acima, pois a falta de fundamentação é a matéria em discussão. Muitas vezes a autoridade fiscal baseia a recusa a deduções no artigo 73, que assim dispõe. Todas as deduções são sujeitas à comprovação ou justificação a juízo da autoridade lançadora. Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem audiência do contribuinte. Tal artigo indica que determinados documentos não fazem prova absoluta, podendo ser solicitados elementos adicionais de comprovação. No entanto, isso não significa que o fundamento da autoridade dos fatos e do direito não necessite ser apresentado. Tal obrigação da motivação, a motivação da edição de atos administrativos encontra-se tanto no dispositivo da lei, como se pode ver no artigo 2º da 9784, como talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito do Estado Democrático de Direito e dos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional. A rigidez dos termos do artigo 73, parágrafo 1º, está mais para o período em que foi concedido do que para o ordenamento jurídico atual. Além disso, mesmo na vigência do referido decreto, a austeridade do instrumento não era plena, visto que o artigo 79, parágrafo 1º do mesmo diploma legal lhe impunha
limitações no seguinte dizer, artigo 79, parcial lançamento ex officio. Os esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores com um elemento seguro de prova ou indício veemente de sua falsidade ou inexatidão. Observe que poderão ser deduzidas da base de cálculo as despesas médicas comprovadas referentes ao tratamento do contribuinte ou de seus dependentes, incluídos ou não em sua declaração. A Lei 9.250, de 95, que regula a dedução de despesas médicas, não estabelece que os dependentes devam ser incluídos na declaração. Regramentos infralegais não podem estabelecer restrições, ampliando disposições de leis, pois matéria com consequências na base de cálculo do imposto são matérias de lei. Assim, na ausência da fundamentação plausível para a recusa dos documentos usuários de comprovação indevida à goza das despesas médicas. Esse foi o acórdão recorrido. Nesse contexto, a fim de reavaliar o critério da aferição de prova no que se refere à comprovação das despesas médicas, sustenta a recorrente que, diante de dúvidas ou suspeição quanto à idoneidade da documentação apresentada, que põe em questionamento a própria existência das despesas médicas, o fisco pode e deve perquirir se os serviços foram efetivamente prestados ao declarante ou se seus ou a seus dependentes, efetividade do serviço, e se houve efetivo dispêndio de recursos pelo declarante para o pagamento dessas despesas. Além disso, acrescenta que para fazer jus à dedução da declaração de ajuste anual se torna indispensável que o contribuinte observe todos os requisitos legais sob pena de ter os valores pleiteados gozados. Afinal, todas as deduções, inclusive despesas médicas, por dizerem respeito à base de cálculo do imposto, estão sob reserva de lei em sentido formal, por força do artigo do disposto na Lei 5.172, Código Tributário Nacional, né, artigo 97, inciso 4. Acerca da controvérsia, cabe estabelecer algumas considerações iniciais. Em regra, as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, como se extrai do artigo 19 do Código Civil. Assim, pelo teor do dispositivo mencionado, os recibos para o direito civil não gozariam de presunção de veracidade em relação ao fisco, que no caso, né, seria a terceira pessoa com relação à declaração apresentada no recibo. Contudo, em regramento específico, o artigo 73 do RIR preceitua que, para os fins de dedução de despesas médicas, os pagamentos devem ser especificados e comprovados com indicação do nome, endereço e do número da inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu. E, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento. Aí eu transcrevo o dispositivo legal. Observe que a legislação específica estabelece a forma de comprovação a ser feita para a dedução de despesas médicas, sendo os recibos de documento que contêm especificações da norma. Por tal razão, quando não apresentados, a lei determina que seja feita a indicação do cheque nominativo. A interpretação que faço dessa lei, sua literalidade, é de que o efetivo desembolso é uma prova subsidiária, quando da falta da documentação com os dados de quem recebeu os pagamentos, enquadrando-se nesse regramento os recibos. Tal falta de documentação deve ser entendida não só como a ausência de apresentação, como também a impugnação dos documentos apresentados, que demonstra a sua inaptidão como meio de prova, seja quanto à autenticidade ou veracidade das informações contidas. Desse modo, especificamente para a comprovação de despesas médicas, os recibos são provas usuais do pagamento, e apenas na ausência ou impugnação deles, quando do lançamento, pode a autoridade se socorrer de outras provas para que fique demonstrado o efetivo pagamento. Nota-se, pelo que dispõe a notificação de lançamento, que os recibos foram desconsiderados como meio de provas das despesas incorridas sem justificativa para tanto, simplesmente com base no fundamento genérico de que não houve a comprovação do pagamento mensal. Aí é que eu faço menção ao dispositivo do artigo 15 do CPC, a aplicação subsidiária aqui no processo, faço menção ao artigo 411, 413 e 428 do mesmo diploma legal. Os mencionados dispositivos somam seu regramento específico trazido pelo RIR, considerando que as normas particulares em nosso sistema jurídico possuem validade, podendo ser afastadas apenas quando impugnadas e identificada sua eventual imprestabilidade para o fim almejado. Além disso, o decreto 5.844, que dispõe da cobrança e fiscalização do imposto de renda, preceitua expressamente no artigo 79, como foi colocado na decisão recorrida. Somando-se às normas anteriormente mencionadas, o parágrafo 1º do 70 da lei deixa clara a necessidade de indicação do elemento de indício de falsidade, inexatidão, esclarecimentos prestados pelo contribuinte, mas pretende refutá-lo. Nesse sentido, a autoridade fiscal, no exercício do poder dever que lhe é atribuído, tem prerrogativa de, uma vez constatada a irregularidade da documentação, impugná-la de forma fundamentada e solicitar as provas pertinentes. No caso concreto, sob análise, implicitamente é possível inferir que os recibos não serviram para comprovação, contudo, foram rejeitados sem serem impugnados, motivo que me conduz à reforma da decisão
de piso. Reitera-se que os recibos não são provas absolutas da dedução das despesas médicas. No entanto, quando refutados, faz-se necessário explicitar o fundamento pelo qual afasta-se o seu caráter probatório. Aí aqui eu faço menção também ao artigo 2º da 9784, dever de motivação dos atos administrativos. Na mesma direção, eu faço menção ao entendimento da doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, que eu transcrevo aqui. Por todo exposto, eu estou conhecendo o recurso e no mérito eu estou negando o provimento. Sim, só uma dúvida, Ana Cecília, o valor é um recibo de 40 mil e... Não, são vários recibos. Então, eu até coloco no início do voto, deixa eu ver aqui as páginas, presidente. Está no volume 1 da página... Eu queria fazer uma observação sobre esse aspecto aí. Não, porque na adesão da DRJ está dizendo que ele só trouxe 2 recibos de 5 e pouco. 2 recibos. Não, eu não vi esses outros recibos que a DRJ está falando, porque lá nos outros os valores são 2.800 e alguma coisa cada recibo. 2.960. São 2.960, mas a soma não dá esses 40 mil. Pois mas aí tem indicação de que parece que está faltando a documentação toda, sabe? Porque, os recibos estão duplicados, se você analisar a folha... Ela diz isso, por exemplo, a DRJ. Ela diz isso? A DRJ fala isso, ela diz são vários do mesmo, várias cópias do mesmo. Isso, são vários do mesmo. Isso eu não reparei, não, que eram várias cópias do mesmo. Inclusive, eu estava com a impressão de que estava faltando documento. Porque, em janeiro e fevereiro. Se eu não me engano, não sei se foi a DRJ. Sim, a DRJ está dizendo isso na decisão dela. Não sei se foi nesse processo, eu vou até conferir agora, antes de concluir. Eu tenho a impressão que a DRJ faz até menção de que foram apresentados extratos bancários. E aí isso também não está no processo. Eu vou até conferir aqui. Bom, só se... Pode ter sido no outro processo do mesmo contribuinte, que eu estou com 2 processos do mesmo Porque esse daqui, ela diz isso, que ele trouxe só tem 2 recibos, que são várias do mesmo. Presidente, de fato, sendo os recibos, se for o mesmo cópia do mesmo recibo, não tem sentido nenhum dar provimento ao recurso. Eu não reparei que era da mesma data, como foi apontado agora, claro, né? Porque o meu entendimento os recibos, eles se prestam, sim. É necessário que sejam impugnados quando refutados, claro, mas eles têm que, de fato, comprovar a despesa. O que eu entendi do processo aqui é que havia recibo, né, né, que correspondesse à despesa, só que esses recibos, eles não foram considerados porque a autoridade fiscal queria a efetiva comprovação do pagamento e considerou que os recibos não comprovavam efetivamente o pagamento. Agora, eu não tinha me atentado para esse fato de que o recibo, ele estava sendo, que ele, na verdade, não tem recibo, digamos assim. Porque se tem um só recibo com valor que nem é o valor da glosa, então não tem recibo que suporte a despesa que foi declarada. Olha, está dizendo assim, na impugnação, os únicos documentos apresentados diretamente relacionados às despesas gozadas foram cópias de 2 recibos no valor de 5.920, mas o impugnante não junta nenhuma prova, uma vez não é aprovado o efetivo pagamento. Também não esses 2 recibos não constam aqui, não. Eu não consigo ver, a não ser que os senhores encontrem. No processo eu não vejo esse de valor de 5 mil e alguma coisa, não tem. É porque os 2 recibos, eles somam esse valor, Ana Cecília, eles são repetidos em várias páginas. Se você pegar, é um recibo de janeiro e um de fevereiro, que dá alguma coisa mais do que 5 mil reais. Aí são esses recibos que são replicados algumas vezes aí, trazidos por o mesmo processo, o mesmo recibo. Então, nesse caso, eu só vou considerar os recibos, vai ser um provimento parcial, né? Isso, seria para 5.920, que é o que toma esses 2 recibos pelo seu entendimento. Exato. Uhum. Sim, então a conselheira está conhecendo, dando provimento parcial para... Apenas com relação à parte comprovada. Não, aliás, é o contrário, porque é recurso da Fazenda, né? Provimento parcial com relação à parte que não tem, em que não foi apresentada recibo que suporte a despesa. Seria para restabelecer a glosa no valor de 40 mil menos esse valor. Exato, eu vou somar depois aqui. Tá. Conselheiro Mário.
Presidente, eu vou abrir a divergência. Eu vou, assim, por tudo que está colocado aí, eu vou dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Você, Ana Paula. Eu vou acompanhar a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Uma divergência, presidente. Conselheira Ana Cecília é relatora, né? Conselheiro Maurício. Divergência. Conselheiro João Vitor. Nesse caso aqui, eu vou acompanhar a divergência e vou explicar por quê. Realmente tem recibo aqui, por exemplo, o de janeiro, a princípio ele está até elaborado lá de acordo com o regulamento. O de fevereiro, ele está bem precário, assim. Então, eu acho que de fevereiro não seria possível aceitar. Não tem endereço, enfim. De todo modo, o que acontece? O contribuinte, ele informa na declaração de imposto de renda dele, R$40 mil de despesas com esse profissional. E aí ele apresenta 2 recibos e ele vai replicando esses recibos para chegar num valor próximo de 40, o que já diminui bastante, na minha ótica, a força probante desses documentos e fragiliza demais a argumentação dele, no sentido de que ele teria comprovado o pagamento das despesas. Ele informa 40, apresenta só 2 recibos, e de uma forma assim, com uma conduta bastante questionável, porque ele replica os mesmos recibos várias vezes, dando a entender que ele vinha pagando isso mensalmente. Então, acho que isso retira muita força probatória desses documentos. E nesse caso aqui, tem uma particularidade também, que o valor é um pouco exagerado mesmo, se você considerar... Quase metade dos rendimentos, né? 115 mil. Quase 40% dos rendimentos dele a título dessa despesa. Então, eu acho que nesse caso aqui não daria para aceitar nem esses recibos que foram apresentados. Então, é mais o conjunto probatório em si que desmerece a força probante desses documentos. Então, eu vou acompanhar a divergência. Só, presidente, eu não sei se eu mencionei, porque um dos argumentos que foi até colocado pelo contribuinte foi no sentido de que a dependente dele é uma pessoa que ele tem sobre ela a curatela, é uma pessoa inválida, e com essa pessoa que tem invalidez, ele tem gastos excepcionais. Inclusive, ele junta a sentença que reconhece a curatela, ele junta uma série de documentos para corroborar esse argumento dele. O fato da despesa ser elevada é que a pessoa, ele tem realmente uma dependente, de fato, que tem problemas de saúde. Aí parece que ele não comprovou toda a despesa, só estou informando isso, que pode ser para alguém importante. Mas só foi glosada a despesa com o odontólogo. Sobre esse argumento, você vê que essa despesa com esse dentista, lá está dizendo que é serviço odontológico prestado a ele, não é em relação a esse dependente. Esse é um aspecto nem importante. Nem foi glosado outra coisa. Não. Esse é um aspecto bem importante. Então... mas nem foi objeto da descrição lá do lançamento. Sim, o conselheiro João Vitor, né? Conselheira Rita. A divergência. Eu também voto com a divergência, então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencidas as conselheiras. Ana Cecília, relatora, e Ana Paula, que lhe negaram provimento. Deram provimento parcial, presidente. Sim, foi provimento parcial, né, Ana Cecília? Ana Cecília? Sim, desculpa, estava travado o microfone. Exatamente, que ele deram, aí, assim, provimento parcial para apenas, assim, restabelecer a glosa do valor de... R$34.080. Opa, você já fez a conta? Fiz aqui na calculadora. R$80,00. Eu tenho medo de botar esses valores nessas decisões e depois embargar só por causa de erros. Mas não foi isso que eu entendi. Eu vou me designar, tá? Obrigada, Mário. Eu vou me designar. Designada para o voto vencedor, a conselheira Maria Helena, certo? Ana Cecília. Oi, João.
Você vai aceitar recibos duplicados? Porque eles são todos Não, eu só aceitei os recibos. 5 mil, então. Só uma parte, exatamente. Ela está restabelecendo para restabelecer a glosa do restante, João Vitor. A glosa do restante todo, só foi... Como é recurso da Fazenda, eu não estou aceitando não, entendeu? Como é recurso da Fazenda, eu faço sempre... Ficou truncado aqui. Tá truncado aí para vocês o áudio? Não, para mim não. O meu, você escutou o que eu disse, João? Eu não estou ouvindo vocês direito. Para mim tá ok. Viu, Ana? Eu acompanhei, só para te perguntar, porque eu te acompanhei, mas você só deu um pedacinho, né? Exato. Não o que estava em duplicidade, não. Aí eu já acho que não tem nem sentido. Uhum. Só um pouquinho, só para anotar. Como eu vou fazer o voto vencedor, eu estou só anotando aqui alguma coisa para ficar mais fácil depois fazer o voto. Bem, não, viu, João Vitor, eu sempre anoto do ponto de vista do recorrente, como é o recurso da Fazenda, eu estou anotando, ela está pedindo para... Ela está pedindo... Está ouvindo? Você está ouvindo, João Vitor? Como ela está pedindo para... É que eu acho que ele está reconectando, doutora Marilene. Mas eu sempre faço desse jeito, porque por uma questão de lógica, né? E aí eu estou só restabelecendo a glosa, que ela pede para tudo, desse pedaço. Viu, João Vitor? Eu sempre anoto pelo ponto de vista do recorrente, como é a Fazenda, eu estou anotando que eu estou restabelecendo a glosa da diferença. Por isso que deu 30 e tantos mil, porque é menos 40 mil, menos a conta que o Mário fez, menos de 5 mil e alguma coisa. Sim, agora o segundo, por favor, Ana Cecília. O segundo, ele é diferente, presidente. É o mesmo contribuinte, mas a notificação de lançar... a matéria que subiu, ela foi a mesma também. O recurso recurso especial também da Procuradoria da Fazenda Nacional. A matéria que subiu também é relativa ao critério da comprovação das despesas médicas, só que a gente tem uma peculiaridade, uma diferença, porque a descrição dos fatos, na descrição dos fatos... vocês, por favor, desconsiderem o que está em vermelho, isso aqui eu tinha marcado antes para pedir alguém para olhar os documentos, tá? Foi aquele pedido que eu fiz para o Maurício anteriormente. Aí, em complementação à descrição dos fatos, consta a breve informação. A glosa de despesa médica de R$ 18.555 não apresentou cópia de cheques, comprovante de transferências bancárias. Os extratos bancários apresentados não demonstram cheques, saques compatíveis com os recibos no valor total de 38 mil. Seria 20 mil e 18.555. Foi considerado o valor de 20 mil e glosado o valor de 18.555 reais. Embora nesse processo eu não tenha localizado recibos, também não localizei os extratos que está sendo afirmado aqui na notificação de lançamento que foram apresentados, inclusive foram úteis para comprovar boa parte das despesas incorridas naquele ano calendário, mas a peculiaridade que eu quero apontar é que a notificação de lançamento, ela especificou que os valores ali, os recibos, os valores nos quais foram apresentados extratos bancários pelo contribuinte, eles foram de fato considerados. E os demais valores em que não houve compatibilidade, né, que apresentados extratos não suportaria aquela despesa que foi declarada, foi rejeitado. Então, aqui eu entendo que houve uma fundamentação, o lançamento ele já foi, abriu ali a possibilidade do contribuinte, frente às informações trazidas, buscar até no decorrer do processo administrativo comprovar aquilo que faltava. Então, nesse ponto, aqui eu transcrevo a mesma fundamentação que eu utilizo normalmente, que é distinta da maioria do colegiado, mas a conclusão que eu chego, ela é a de que o recurso merece ser provido, porque restou devidamente fundamentado. Então, nesse caso específico aqui, eu estou dando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Conselheiro Mário.
Com a relatora, presidente. É pelas conclusões, né, Mário? Porque é bem diferente. É só assim, eu só estou mencionando porque eu uso uns argumentos que vocês não têm, não concordam. Sim, pelas conclusões, então. Conselheira Ana Paula. Com a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora, pelas conclusões nesse caso, né? Conselheiro Maurício. Com a relatora pelas conclusões. Agora, Ana, você entendeu o fundamentado aqui, porque ele apresentou os extratos e nos extratos não havia compatibilidade, né? Foi, os extratos não suportavam a despesa. Isso foi melhor tratado ainda na decisão de impugnação, né? Que agora eu não posso afirmar que suportava ou não, porque realmente eu não achei esses extratos no processo. Mas eu tomei como premissa uma coisa que foi já estabelecida, né, anteriormente. Mas, assim, para eu afirmar que eu fiz a soma e vi que não suportava, isso eu não posso afirmar, porque eu não localizei os extratos. Mas eu estou partindo da premissa de que a premissa estabelecida, né, nessa ocasião, aí, inclusive na impugnação, salvo engano, eles mencionam que os extratos não suportavam a despesa declarada pelo contribuinte. Aí o que suportou foi, inclusive, acolhido, né, uma parte que foi considerada comprovada, né, e aí a glosa, ao invés de se dar no valor maior, foi retirada 20 mil, salvo engano, do valor que tinha sido, na verdade, o contribuinte intimado para comprovar, né, então o lançamento já se deu só de uma parte menor, já sobre uma parte menor, nesse caso. Entendi. Sim. Estou acompanhando as conclusões. Vai pelas conclusões. Conselheiro João Vitor. Acompanha a relatora. Conselheira Rita. Acho que aqui eu tenho que ir pelas conclusões também, né? Porque você passa no seu voto pela acho que sim, Rita, porque você requer um documento a mais, né? Você requer uma declaração a mais. Em alguns casos, eu até também penso igual a você, mas tem situações específicas que a gente volta um pouquinho diferente. Pelas conclusões. Eu também voto com a relatora pelas conclusões, então precisaria registrar, né, Ana Cecília? Você então pode dizer que, para a maioria do colegiado, a questão, também tem a questão de ter, o que você não foi, só um complemento, né, que eu acho que ninguém é contrário ao que ela a razão dela para não dar, não sei, né, mas assim, que também um fator importante, né, o fato de não ter apresentado a documentação complementar. É isso, Rita? Eu acho que a gente pode colocar o contrário, né, a conclusão da maioria no sentido de que, a critério da autoridade fiscalizadora, podem ser solicitados outros documentos. Ok. Independente da impugnação de recibos, né? É isso que vocês entendem? Independente dos documentos serem impugnados. A autoridade fiscal tem... Independente de qualquer idoneidade. O termo que eles usaram no meu lá, que a Fazenda usa. Então, a critério da autoridade fazendária podem ser... Todo mundo está concordando com esse enunciado que a Rita fez? Ok, né, Rita? Você passou já para ela, né? Tá. Aí, então, por favor, Ana Cecília, você põe no voto. Aí verifica também se a ementa está contemplando esse raciocínio, tá? Para não ficar com a ementa que não representa o colegiado. Então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Aí votaram pelas conclusões. Os conselheiros. Mário, você votou pela conclusão? Não lembro. Mário. Acho que todos. Pedro Paulo, né? Pedro Paulo. Maurício. Rita. Só eu e João Vitor. Maria Helena. Isso. Ok. Obrigada. Vamos, então, para o 287 da pauta. E 287 e 288, mesmo contribuinte, Luiz Guerra de Moraes, de relatoria ainda da conselheira Ana Cecília. Ok, vou abrir aqui. Ele está na pasta? Tá. Eu não achei o 287, Ana.
Talvez deixa seja eu um ver que se eu não está sem salvei. número lá embaixo. Dá uma olhada. Ah, pode ser. Deixa eu abrir aqui. É que o meu está sempre um pouquinho atrasado, demorando para abrir. Ah, é porque está com o mesmo número. Eu errei no item aí. Então, os dois estão aí, só que estão com o mesmo número. Item 288 tá nos dois. Só que um é o final 2009-31 e o outro é o final 2009-39. Foi pela ordem da pauta aqui. Qual é o que vem primeiro? O que vem primeiro é o 2009-39, né? 39. Então, vou abrir aqui. Então vai ser o segundo aí, né? Vai ser o segundo. Sim, tá abrindo já. Certo. Aqui trata de recurso especial interposto pelo contribuinte. A matéria que subiu para a rediscussão do colegiado é o critério de comprovação de despesas médicas. Aqui eu colaciono os argumentos, né, trazidos pela Procuradoria, pelo contribuinte, e no meu voto, deixa eu só ver aqui, para não precisar reler tudo, presidente, só para ver qual foi o ponto importante aqui. Nota-se que, consoante o bem delineado na decisão recorrida, que os recibos foram questionados como único meio de prova das despesas incorridas, com a justificativa, para tanto, que foi a elevada quantia dos valores despendidos. Essa elevada quantia constou desde a notificação do lançamento, foi o fundamento utilizado pelo auditor. Ele, em vista dos documentos apresentados, ele considerou os valores tão elevados a ponto de requerer uma documentação complementar que desse suporte à despesa declarada. Então, nesse contexto, foi realizada a intimação específica para a complementação dos documentos, folhas 87, considerando também a possibilidade de apresentação de notas fiscais, pois os serviços foram prestados por pessoas jurídicas. Assim, o contribuinte não se desincumbiu do ônus de demonstrar o seu direito à dedução relativo às supostas despesas médicas incorridas. Aí é que eu faço toda aquela fundamentação, que já foi lida em outra oportunidade, sobre essa questão das despesas. Eu extraio dos autos que houve impugnação dos recibos, devido à consideração das elevadas quantias neles constantes, razão pela qual a autoridade fiscal solicitou a complementação dos documentos, inclusive partindo do pressuposto de que os serviços foram prestados por pessoas jurídicas e, portanto, poderiam ser comprovados com a apresentação de notas fiscais. A autoridade fiscal, no exercício do poder dever que lhe é atribuído, constatada essa suposta irregularidade da documentação particular, solicitou, então, motivadamente, provas pertinentes à comprovação. E é nesse contexto que eu estou conhecendo do recurso especial interposto pelo contribuinte e, no mérito, negando-lhe provimento. Está sem microfone, presidente. Conselheiro Mário. Presidente, só antes de votar, dizer para ver se a gente vota rapidinho esse aqui, para liberar o Fabimar, que está dando o horário dele, tá? Está dando o horário dele. E eu acompanho a relatora. Conselheiro Mário, desculpa, presidente, pelas conclusões, talvez. Da mesma forma do anterior, pelas conclusões. Conselheira Ana Paula. Com a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Relatora, pelas conclusões, pelas conclusões. Conselheiro Maurício. Pelas conclusões, presidente. Conselheiro João Vitor. Relatora. Conselheira Rita. Pelas conclusões. Então, eu também voto com a relatora pelas conclusões. Então, no 287, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Os conselheiros Pedro Paulo, Mário, Pedro Paulo, Maurício, Rita,
e Maria Helena votaram pelas conclusões. Aí você pode colocar as conclusões, então, aí, por favor, tá, Ana Cecília? Ok? Bom, então, agora eu vou então, liberar o Fabimar e a gente segue, tá bom? Para pelo menos ver se a gente consegue julgar os que voltaram da pauta passada, do mês de março. Por favor, apoio, pode interromper a gravação, por favor? Gravação encerrada, presidente.